Simbora dar uma conferida aqui na reação da mídia esportiva com esse empate 0-0 Corinthians e Palmeiras. O Corinthians segurando o líder do campeonato, mesmo com 2 jogadores a menos. Craque Neto, Benja, Mano, todos eles já postaram aqui nas suas redes sociais. Vamos dar uma conferida porque as reações estão insanas. Da outra vez foi o Alan, hoje foi a vez do André. André, você tem o que na cabeça, velho? 34 minutos de jogo contra o Palmeiras em casa. Vai mostrar a saroba? Pô, isso aí nesse lance aí, tanto é que ele nem chegou a reclamar com o juiz, né? Na hora eu nem me toquei assim, eu pensei que ele tinha só dado uma coçada lá e tal. Mas pô, o cara nem reclamou, mano. Aí, tipo, não tem como defender, né? Você precisa botar esses jogadores aí pra fazer terapia. O time do Corinthians entrou pilhado demais. O Mateuzinho também exagerou, foi expulso. As expulsões não tem o que falar. O Corinthians não pode entrar em campo assim. Uma coisa é ter raça, a outra coisa é falta de inteligência. O Hugo salvou o Corinthians hoje da derrota, o Gustavo Henrique fez um partidaço. Vou te falar, esse Alan do Palmeiras joga muita bola. O Palmeiras perdeu uma grande chance de fazer um placar aí, uma goleada no Corinthians hoje. Então 0-0 pelas circunstâncias, foi bem. Ô Yuri Alberto, pode perder um gol desse, Yuri Alberto, pelo amor de Deus! Mano, a defesa do Corinthians hoje jogou muita bola, tá maluco. O Hugo Souza, os zagueiros também. Se não fosse eles, sei não, hein? 2 expulsões, tava vendo a hora que o juiz ia dar o pênalti também pro Palmeiras. Mas olha, Hugo, monstro sagrado. Carlão também do outro lado, o Carlos Miguel com a grande defesa do Yuri, que era só rolar pro Kaique. Mas olha, o Deb já mostrou a cara do Diniz aí, hein? São 2 jogos, 2 entregas que a gente não via há muito tempo. Então, Diniz é o cara do jogo aí. Fez um time marcando, jogando como nunca. O Corinthians jogou como nunca na garra. Coisa linda esse derby, hein? Mano, isso aí a gente não pode negar, mano. O Corinthians foi muito raçudo e o Diniz tá calando a boca de muita gente, porque estreou na Libertadores ganhando fora de casa, na Argentina, e empatar com 2 a menos com o líder do Campeonato Brasileiro. Olha, tá calando a boca de muita gente aí. A verdade, o empate é o empate de Corinthians, isso aqui, raça, disposição, né? Aí você pega o menino André, esse tal de Alan aí, já fez isso lá no jogo contra o Flamengo, se eu não estiver errado. Não deveria nem estar no banco, deveria ser mandado embora. Aí o André, um moleque que... bom de bola esse André, mano. Bola, tá, mas quem que é ele no Corinthians? O que você ganhou no Corinthians? O que você é no Corinthians? Aí vai expulso 2. Aí o que jogou o Gabriel Paulista, o que jogou o Yuri Alberto, o que jogou o Ranielli. E o Yuri Alberto perdeu um gol, né? Fizeram. O Kaique. Agora, pra Kaique mim, é bola. O craque perfil líder é o Hugo. O maior goleiro do Brasil. Não tem goleiro igual o Hugo. Que, por sinal, o Carlos Miguel salvou o Palmeiras. Naquele lance do Yuri Alberto, era gol do Yuri Alberto. Mas ele fez uma grande defesa. E mostra que o Corinthians precisa se reencontrar em relação a isso. E quarta-feira estaremos aqui na Rádio Caquineateiro 17 para fazer Libertadores, sem dúvida nenhuma. Eu sei que você vai falar que o time não jogou nada, então não faz diferença. De fato, o Palmeiras não jogou nada, com 2 a mais, que criou muito pouco. Mas aqui é pênalti, não tem conversa, só para registro que em mais um derby o juiz não marcou pênalti pro Palmeiras, um pênalti claro aí, mas claro, eu sei que é o que vocês estão comentando já. Dá a impressão, inclusive, que se sai o pênalti, o Palmeiras perde também, né? Mas o Palmeiras realmente muito abaixo, criou muito pouco. Mas sim, com todo o respeito, isso aqui é um pênalti até padrão de se marcar. É aquele negócio, né, cara? Tem que jogar bola mesmo, o Palmeiras jogou muito mal, tem que jogar melhor, porque na hora que precisar da arbitragem ser minimamente coerente, ela não vai ser. Então não dá pra depender de arbitragem, especialmente contra Corinthians, contra Flamengo. Precisa jogar melhor. Mano, eu acho que esse lance é interpretativo, porque o Gabriel Paulista, ele dá pra ver do lance que ele não tem intenção de fazer o pênalti, ele busca a bola, mas ele atinge o jogador do Palmeiras. Então, se o juiz tivesse marcado, não seria nenhum absurdo. O Corinthians poderia ainda ter saído com a vitória nesse jogo. Yuri Alberto fez uma baita de uma jogadaça absurda, mano. Partindo em velocidade ali, correu o campo inteiro, mas ele perdeu um gol tão absurdo quanto a jogadaça que ele fez. Chance mais clara do jogo, né, pessoal? Mas, enfim, já estamos acostumados. É o Yuri. Mas não vou reclamar não, tá? Antes que vocês também fiquem bravos, mano. Vamos lembrar quando ele ficou fora, mano.
Então, Yuri Alberto, ó, perde os gols que você quiser, você tem cadeira cativa nesse time, você não tem concorrência. Mas brincadeiras à parte, pessoal, é fato que o time do Corinthians também mudou a postura com o Fernando Diniz, hein? Claro que tecnicamente ainda precisa acertar muitas coisas, mas o que mudou ali em termos de vontade e de empenho, mudou. Aquela tiriça que a gente via nos times do Dorival não tem mais, pelo menos é um time que está muito mais combativo dentro de campo. Então, independente dessas burrices dessa partida aí, esse 0x0 com a porcada, jogo da semana que vem aí, quarta-feira, tem Libertadores pela frente, então não dá pra chorar o leite derramado não. Bora, Coringão, tamo junto, é nóis. Valeu pela entrega dos 9 que ficaram dentro de campo. Vocês representaram o Corinthians. Aí, sem mundial, nem com 2 a menos vocês ganham de nós. Aí, atletas que ficaram em campo, vocês foram guerreiros hoje, hein? Vocês foram guerreiros. Eu tiro o chapéu pra vocês hoje. Agora vocês sem mundial, continua sem mundial. Vai, Corinthians! Figura o Dinei, né? Olá pessoal, Corinthians e Palmeiras empataram 0x0 agora, acabou a partida agora mesmo. O Corinthians jogou o segundo tempo inteiro com 8 jogadores na linha. Porque no primeiro tempo foi expulso o Alan por gesto obsceno, já gravei um vídeo sobre isso, tá no meu stories, não vou falar sobre isso nesse vídeo. E depois, no segundo tempo, a expulsão infantil do Mateuzinho, dando um tapa na cara do Flaco Lopes. A partida se desenhou difícil pro Corinthians. A possibilidade de perder e perder bem era enorme. Só o que aconteceu? O Corinthians se fechou na frente da área, dentro da área, não deu espaço nenhum pro Palmeiras entrar, fazer tabelas nem nada, forçou a equipe do Palmeiras cruzar a bola na área e o Gustavo Henrique sobrou nesse tipo de jogada. Cortou 90% das bolas, ele ganhou de cabeça. O Palmeiras chutava de fora da área, batia sempre alguém porque estava tumultuado. As poucas bolas que passaram, o Hugo pegou até com uma certa tranquilidade. E a principal jogada do jogo, a principal bola de gol do jogo, foi a do Corinthians já com 8 jogadores. O Yuri Alberto sai do meio do campo, que gol que ele perdeu, sozinho, na direção do gol do Carlos Miguel, com o Kaique acompanhando lado a lado, indo para dentro da área. E aí, o Yuri Alberto iniciou bem a jogada e depois ele errou tudo, né? Primeiro, chegou muito perto do Carlos Miguel, que é alto, para finalizar. Segundo, finalizou no lado errado, tinha que chutar cruzado. Ele não chutou cruzado. Mas o erro maior foi deveria ter colocado a bola pro Kaique bem antes, que o Kaique saía de frente, só ele e o Carlos Miguel, ou sem o Carlos Miguel no gol. A jogada era para vencer a partida. Se faz aquele gol, ganharia, porque o Palmeiras não criou nada. Líder do campeonato, um elenco superior ao Corinthians tecnicamente, uma equipe que é favorita na Libertadores, é favorita na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, com 2 jogadores a mais, não conseguiu criar nada. O Palmeiras foi incompetente nessa partida, totalmente incompetente, mas essa incompetência é mérito do time do Corinthians. O Fernando Diniz, quando voltou para o segundo tempo, armou muito bem a parte defensiva. E os jogadores cumpriram, com muita raça, muita determinação, não teve mais jogada violenta, nenhum jogador correu risco de expulsão, e aí aparece sempre a dupla de zaga, né? Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, com 300 cruzamentos na área, eles ganharam todas, e o Gustavo Henrique, para mim, foi o melhor em campo. Um ponto ganho dentro de casa, porque do jeito que se desenhou a partida, tomar uma paulada do Palmeiras era muito possível, mas o Corinthians, na minha opinião, foi superior na parte tática e na inteligência futebolística no segundo tempo. Só faltou o Casão falar que foi uma pipocada do Palmeiras, né? Porque com 2 a menos não soube se impor, não teve agressividade. Era um jogo para conseguir os 3 pontos. Agora, sobre a entrega do Corinthians, igual ele falou, é de se tirar o chapéu, né? Pela agressividade, pela imposição, tudo que faltou ao Palmeiras sobrou no Corinthians hoje. Depois de tudo que a gente viu aí nesse clássico, uma coisa é certa: vai dar pano pra manga a semana inteira aí nos programas esportivos. Por um lado, o Corinthians, que se superou com 2 jogadores a menos, mostrou uma raça absurda em campo. Por outro lado, o Palmeiras, ficou aquele gostinho de que poderia ter feito um pouco a mais, né? Pela vantagem numérica, ainda por ser líder do campeonato. Ainda mais que o Flamengo ganhou na rodada e vai se aproximando na tabela. Mas, entra aí na discussão, você acha que foi mais
mérito do Corinthians ou demérito do Palmeiras? Deixa aí no campo de comentários. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um grande abraço a todos.